Bom dia, bom dia. Estou gravando hoje para vocês o segundo vídeo sobre o projeto de lei 1075 de 2020. Os meus primeiros comentários foram feitos sobre o projeto de lei antes do substitutivo do projeto. Esse substitutivo do projeto ele traz novos dados, modifica alguns entendimentos anteriores, retira ou preenche algumas lacunas existentes e determina as coisas com maior firmeza. O que é certo é que a União Federal entregará aos municípios o valor de 3 bilhões de reais para serem aplicados na cultura. Eles vão ser aplicados numa renda emergencial para o profissional dos trabalhadores da cultura. Haverá um subsídio para a manutenção de espaços culturais e artísticos e também para os editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e etc. O repasse dessa verba será feita em 15 dias após a publicação da lei, ou seja, os 3 bilhões de reais serão distribuídos após 15 dias da publicação. O valor ele vai ser depositado nos fundos estaduais e municipais, por isso a participação dos conselhos municipais e estaduais será de grande valia para a fiscalização, eis que a gestão por lei é feita em conjunto às secretarias de cultura, ou seja, os conselhos de cultura são gestores da cultura em parceria à Secretaria de Cultura. Porém, a administração do capital, a administração do dinheiro é feita pela Secretaria. Esses valores serão destinados a 80% para a população e os municípios deverão, em 60 dias, dispor o auxílio emergencial. O artigo 5º definiu que esse valor vai ser de R$ 600, diferentemente do que havia sido definido no projeto de lei anteriormente. O valor seria de R$ 1.000 e aqueles praticamente que já recebiam os R$ 600 de auxílio emergencial do governo federal teriam seus valores compensados, né? Ou seja, receberia só mais 400. Eles mudaram isso, né? E fixaram em R$ 600 no valor de auxílio emergencial à cultura. O artigo 5º definiu, né, em R$ 600 que serão pagos em 3 parcelas e o pagamento será retroativo ao mês de junho. Bem, o auxílio emergencial ele tem como data inicial dia 1º de junho, mas certamente não dará tempo de organizar todo esse envio de verba para os municípios se organizarem para cederem, né? Então, saindo daqui a 30 ou 40 dias, os pagamentos serão retroativos ao dia 1º de junho, ok? Os artistas, isso é importante, os artistas, para o recebimento dessa verba, eles deverão comprovar, né, a atuação social e profissional nas áreas artísticas anteriores à data da publicação da lei. Os artistas, para recebimento dessa verba, terão que comprovar a atuação social e profissional nas áreas artísticas antes da data da publicação da lei, que não tem emprego formal. Aquele que tiver emprego formal não recebe. Terão que provar que não sejam titulares também de algum benefício do governo. Se receber algum benefício do governo, também não recebe o auxílio. Renda familiar mensal per capita de meio salário mínimo e renda familiar até 3 salários. Que no ano de 2018 não tenha recebido R$ 28.559,70. E o artista deve ser incluído nos cadastros culturais. Que cadastros são esses? O cadastro estadual cultural, o cadastro municipal da cultura e o cadastro distrital da cultura, como outros cadastros culturais existentes. Bem, os institutos e espaços culturais poderão receber o valor de 3.000 a 10.000 reais por mês e terão que fazer a prestação de contas até 120 dias após o recebimento dos valores. Essa prestação de contas ela tem que ser transparente e publicada pelos municípios e estados.
Outra coisa que foi modificada foram a questão das dívidas tributárias, que no projeto de lei anterior nós tínhamos o prazo de 12 parcelas com correção monetária. Essas parcelas agora foram aumentadas para 36 vezes. Então, o que nós vemos de evolução do projeto de lei anteriormente para agora? Bem, houve uma evolução para atendimento às empresas de cultura. E eu posso dizer que houve uma involução para o cidadão, houve uma involução para o profissional da cultura. Primeiro porque diminuiu o valor de R$1.000 para R$600 e criou-se uma dúvida na interpretação do texto se quem recebe ou recebeu auxílio emergencial poderá ou não receber esse auxílio emergencial cultural. Então, para o cidadão, criou-se uma nova brecha e talvez uma nova impossibilidade, porque todos nós sabemos que R$600 não paga nenhum aluguel. Se existe hoje, existe hoje um estado de calamidade pública, mas esse estado de calamidade pública, ele só está atingindo o cidadão devedor. Todos os créditos deveriam ter sido suspensos e não foram. As contas continuam chegando, os aluguéis continuam batendo as portas dos locatários. Enfim, nós estamos vivendo um momento de injustiça social que ele, querendo ou não, está sendo sacramentado de forma injusta pelos governantes e pelos homens da lei. Eu digo homens da lei, são os deputados que criam uma legislação como essa, que não dão prioridade absoluta aos gastos àqueles necessitados. Hoje nós vemos os funcionários públicos estão passando pela crise sem sentir no bolso. Poderes, tanto o legislativo quanto o executivo e o próprio judiciário, estão passando pela crise sem perda econômica e preocupados com a moralização deles. A gente viu ontem um ato do ministro do Supremo Tribunal Federal, que teve gastos públicos mandando policiais federais investigar fake news. A que ponto nós chegamos? Enquanto as pessoas passam fome, a preocupação do Supremo Tribunal Federal é quanto à moral deles. Então, essa é a resposta que a gente tem do nosso governo. Então, a gente tem que enxergar isso. Enquanto pessoas passam fome, o Supremo Tribunal Federal está preocupado com fake news. Enfim, é muito triste, né? É muito triste. E essa legislação, ela vai passar ainda, vai ser sancionada pelo presidente da República. Essa legislação, esse projeto de lei, ao virar lei, deverá ser sancionado pelo presidente da República. Esperamos nós que o presidente da República atenda às necessidades do cidadão. Essa coisa de deixar na mão do município a resolução para quem vai pagar ou quem vai dar, a quem pagar de R$3 a R$10.000 para um instituto. Nós sabemos que existem vários institutos que estão funcionando e que merecem receber, e sabemos também que tem vários institutos parados há muito tempo que não executam trabalho de cultura e que vêm se arrastando e que vão se beneficiar com esses valores de R$3 a R$10.000. E cabe a decisão desse pagamento ao executivo do município. É muito nítido, né, para todos nós que vivemos na cultura, o que vai acontecer. Então, praticamente solicitamos, tanto aos governos municipais, estaduais e ao federal, que ponham a mão na consciência e olhem diretamente para aqueles que estão precisando.